Oi! Is that one? Se dessa vez a gente falasse sobre livros de não ficção ou biografias? Do mesmo jeito que eu vejo muitas pessoas falando que elas não gostam de fantasia, eu vejo gente falando que não gosta de ler livros de não ficção ou biografia de artistas, pessoas famosas ou coisas que tenham relação com alguma coisa histórica. Eu sou muito imparcial pra falar disso porque considerei fazer história como meu curso, eu acabei indo pra letras, mas quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei pra jornalismo, mas a minha segunda opção, assim, realmente era história. Eu aprendi a gostar de história no fim do Fundamental 2, porque eu tinha um professor que ele era maluco, mas ele era muito querido e ele era maravilhoso, ele era muito bom no que ele fazia. E com ele eu aprendi, assim, 100% a gostar muito de história e ler e consumir coisas do assunto simplesmente porque eu gosto, porque eu acho muito legal. Então, eu separei em algumas categorias aqui, algumas recomendações de livros muito bons que eu li. Então, alguns deles vão ser bem históricos, outros vão estar, assim, no meio termo, e outros vão ser, assim, biografias mesmo de pessoas famosas, isso tanto pessoas mais antigas, assim, quanto gente mais recente, e porque eu acho que essas biografias, elas valem muito a pena ler, mesmo se você não for fã da pessoa. E qual é o valor o que aquela leitura pode adicionar pra você. A primeira de todas, e a que eu acho mais difícil de consumir também, ou pelo menos uma das que eu acho mais difícil de consumir, é O Livro do Travesseiro, da Sacha Nagon, que é um livro de ensaios, na verdade, que eles foram todos reunidos e traduzidos. É um trabalho, assim, muito bom, muito impecável, maravilhoso que o pessoal faz. Tem todo um prólogo explicando o processo que eles fizeram para traduzir essas escritas que a tal Sacha Nagon tinha. E eu digo tal porque, se eu não me engano, não tem como saber com certeza que esse era o nome dela, porque a gente tá falando de uma dama da corte no século X ou XI, no Japão Imperial. Então, é um negócio muito velho. E, se eu não me engano, teve um evento em que eles perderam muita coisa por causa de incêndio, porque tudo era feito de papel na época. Mas esse livro é muito bom e muito importante, eu vou te explicar o porquê. Primeiro, porque você vai ter uma perspectiva de uma cultura muito diferente da nossa. Uma coisa, assim, literalmente beirando a antiguidade, mas que ainda assim tem muita relevância e importância para hoje em dia. Porque os ensaios, normalmente, ela fala muito do dia a dia dela, que como uma dama da corte na época, ela não tinha direito pra nada. Ela não podia andar, se vestir, se comportar, comer, literalmente qualquer coisa ela não podia fazer do jeito que ela quisesse. Ela tinha uma vida, de certa forma, abastada, porque ela estava inserida na corte, mas, ao mesmo tempo, você não tem liberdade nenhuma. Ela fala de um jeito muito sutil sobre isso, óbvio que pra ela era a coisa mais normal do mundo, porque era a realidade que ela vivia, mas ela também fala e faz ensaios de coisas do cotidiano. Então ela fala da primavera, ela fala bastante da primavera, ela fala das estações do ano, ela fala sobre coisas que ela acha bonitas na vida, assim, tipo, tem um que é bem bonito que ela fala sobre a relação de um pai e um filho, que ela tava observando, assim, e eu acho que isso é o ponto-chave do livro. Ela é uma pessoa extremamente observadora. Eu acho que vale muito a pena a gente olhar para essas mulheres do passado, porque, né, elas não tinham muita coisa além delas mesmas, então que pelo menos o legado delas sejam lembrado. Inclusive, nessa época da escola, eu comprei as duas partes do Minha Luta, do Mein Kampf, que inclusive tá aqui embaixo, eu acho que não vai dar pra ver, mas eu comprei literalmente na única e na maior curiosidade de estudar sobre como as coisas foram na Segunda Guerra. E também porque eu lembro de ver, acho que a Bel Rodrigues, ali, não sei, no ano de 2015, 2016, falando sobre a leitura dela, que obviamente era um livro horrível e que eu lembro que ela usou a palavra intragável. Eu nem sei se ela chegou a terminar, mas eu lembro dela fazendo um vídeo falando sobre isso. Mas hoje em dia eu morro de medo de me acharem que eu sou neonazi, porque esse tipo de louco existe, né? Agora eu vou falar de um xodózinho meu, que é Quantos Livros Foram à Guerra, da Molly Guptill Manning. É esse livro aqui. E ele é maravilhoso. Eu tenho muitas marcações nele. E eu li ele, eu não era muito mais velha, não. Hoje em dia eu tenho 22, eu acho que eu tinha uns 16 anos, 16, 17 talvez. E eu comprei ele numa feira
por, sei lá, 10, 15 reais. E ele é uma surpresa, assim, maravilhosa. E ele vai falar sobre como os livros, o poder da literatura, como eu tinha mencionado, da minha luta, Mein Kampf, ele foi uma obra, assim, essencial para disseminar coisas terríveis durante a ascensão do nazismo na Segunda Guerra Mundial. E aqui vai falar sobre a importância dos livros, né, o poder deles, o que eles podem fazer tanto de bom quanto de ruim, e também vai falar sobre como os livros impediram que, durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, muitos dos soldados, e eu acho que até em outros tipos de conflitos, tipo Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, impediram muito que os soldados não simplesmente desistissem. E eu não tô falando em questão de honra, desertar, nada assim, mas porque muitas vezes essas pessoas vão pra guerra, elas vão lutar e elas nem sabem o que elas estão lutando, elas têm que cumprir o compromisso com o país, mas o que o país tá fazendo por elas, sabe? É muito complexo, fala muito sobre saúde mental, fala bastante sobre PTSD, dessa perspectiva do lado dos soldados. Que muitas pessoas, a gente às vezes vê esses filmes de Hollywood, né, colocando a pessoa do exército numa posição de ai, olha só como eu quero lutar pelo meu país e pelo que eu acredito. E muitas das vezes a pessoa ela só tá ali interessada em mandar dinheiro em casa, porque é a única opção que ela tem, mesmo que isso literalmente corra o risco da vida dela. Tem muitas marcações legais, eu abri uma aqui que tá falando: a censura por motivos políticos é um recurso fascista. E daí eu não marquei o resto porque eu acho meio irônico, porque é um cara falando que isso não tem lugar nos Estados Unidos. Mas eu acho que não é muito verdade, né? Mas tem várias outras coisas legais no livro. Por exemplo aqui, os livros fazem exatamente o que deviam fazer, aliviavam o tédio, elevavam os espíritos, estimulavam as risadas, renovavam a esperança e proporcionavam uma válvula de escape. Jogar um livro no lixo é como bater na sua avó, disse um dos estudiosos aqui, que a autora pesquisou bastante, conversou, entrevistou e falou muito com essas pessoas. Eu acho esse livro maravilhoso e eu queria muito que as pessoas conhecessem esse livro. Agora eu vou falar de um óbvio, mas é um óbvio necessário, que é o Diário de Anne Frank. Eu tive que ler esse livro quando eu tinha cerca de 14 anos, porque eu precisava muito ler ele para uma prova na época, e eu lembro que eu não consegui ler exatamente porque todo livro que precisava ler por obrigação eu ficava com preguiça e não terminava. Mas eu acabei terminando nas férias depois que aquele ano acabou, depois do meu nono ano. Eu acabei gostando muito. Por eu ter uma idade mais ou menos próxima da que a Anne escreveu os diários dela, eu me identifiquei com muita coisa. Depois, com o tempo, muita coisa da que ela escreveu começou a fazer sentido pra mim, porque eu acho que, né, infelizmente ela teve que amadurecer muito rápido numa situação horrível. Eu acho que, apesar de ser um livro óbvio, que todo mundo fala, eu acho que as pessoas deviam realmente prestar atenção nele, porque ele não é só uma evidência histórica de como as coisas poderiam ser horríveis, como as coisas foram horríveis, mas também é simplesmente muito interessante, porque ela era uma menina muito inteligente, tanto, né, para as coisas dos livros e para a escola, e ela tinha um pensamento, meio que sem querer, um pensamento político muito claro e muito lúcido do que estava acontecendo, apesar de ela não entender 100%, não ter entendido 100% por muito tempo o que estava acontecendo e por que eles estavam escondidos, mas ela também tem uma inteligência emocional, assim, fora do comum. E o que eu acho engraçado é que eu tenho Scooby faz muito tempo. Então, a minha nota no Scooby que tava esse livro foi a que eu dei na época. E eu não sei por que eu dei, tipo, 3 estrelas. Eu não sei o que tava passando na minha cabeça de pré-adolescente, mas, sei lá, hoje em dia eu daria, tipo, 5, né? Mas eu tenho várias páginas marcadas aqui, porque eu acho que eu nem consegui marcar coisa. Eu marquei só as páginas pra, sei lá, quando eu fosse pegar, lembrar o que me tocou, o que eu achei, ainda mais do que tudo lembrar. É muito importante a gente lembrar dela. Agora eu vou falar de um que também é de guerra e também fala de infância. E eu achei ele um livro pesado, mas eu lembro que eu li com uns 16 anos também. E, assim, dá pra ler, mas eu acho bom você ir sabendo que é um livro bem pesado, que é Primeiro Mataram Meu Pai, da Long Ung, acho que é assim que fala. Que vai falar dessa menina que ela tinha uma vida incrível, quer dizer, ela tinha uma vida ótima, né? O pai tinha um trabalho bom, ele tinha uma condição financeira, assim, na média, ótima, ela tinha vários irmãos. E o livro começa assim, ela falando das coisas boas da vida dela, da cultura dela, inclusive, ela fala sobre
ir na rua e comer barata no espeto, eu acho que é barata. E ela fala, no mesmo sentido, quando a gente vai pra uma quermesse e come, tipo, eu não como mais carne, mas eu lembro que eu adorava ir na quermesse e comer, sei lá, um espetinho de frango com farinha. Ela fala que é a mesma coisa que comer barata, então assim, eu fiquei, ok. Eu não sei se eu mencionei antes, mas essa história se passa no Camboja durante a, se não me engano, a Revolução Vermelha, que eles chamam, que foi uma ditadura, assim, muito intensa, muito, assim, pesada que aconteceu no país durante os anos 70, se não me engano, tá aqui atrás, abril de 1974. Khmer Vermelho, que chama. E a gente vai ver a família dela sendo separada, a gente vai ver os efeitos da guerra, tanto nela como nos irmãos. Ela tinha uma irmã bebê na época, eu não lembro se ela sobreviveu, mas eu lembro dela falando da desnutrição da bebê na época. E a descrição, assim, dela é muito, sabe? É absurdo, ela falando da pele, dos dentes, do cabelo. É uma coisa muito intensa, mas eu acho que também é extremamente educativo e é muito interessante você saber de histórias assim. E tem um livro, tem um filme pra Netflix que eu nunca vi, eu sei que é dirigido pela Angelina Jolie, né? Porque a Angelina Jolie, se não me engano, ela tem acho que uns 2 ou mais filhos do Camboja, mas ela tem vários projetos sociais ali no país. Não sei como começou a conexão dela com o país, mas enfim, é um livro muito bem escrito. E assim, eu não tenho certeza da idade dela ou se ela tá viva hoje, mas no fim do livro ela consegue ir com alguns refugiados pro Canadá e viver lá. E daí o epílogo é meio que ela contando como foi ser adolescente, uma jovem adulta não branca no Canadá, né? Porque por si só já tem um peso, mas ao mesmo tempo ela tendo que lidar com todo esse passado dela. Imagina o estresse pós-traumático que ela teve que passar, lidar, enfim. Eu tô tentando achar alguma coisa que eu marquei, mas eu não sei. Eu acho que eu deixei o livro intacto, porque absolutamente tudo que ela fala é muito marcante. Eu queria poder mostrar pra todo mundo. Ah, achei uma. Ela falando do ditador na época. Meu ódio me fez sentir poderosa e me dá medo, pois com ódio no coração não há espaço pra tristeza. Tem várias outras marcações assim. Ela fala meio que no presente, como se você realmente estivesse acompanhando ela durante esse período. É muito triste, mas como eu falei, é muito bom e necessário a gente lembrar dessas pessoas, o que elas passaram e que não foi tudo à toa. Essa parte, o último que eu vou falar, vai ser o grande Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Depoimentos recolhidos por Kai Herman e Horst Jack. Esse livro aqui, que eu descobri, acho que em 2021, 2022, e eu não fazia ideia dessa história. Quando eu perguntei pra minha mãe, ela ficou assim, como assim você não conhece essa história? É extremamente famosa. Ela jurava que eu conhecia e eu não fazia ideia. Eu acho que eu fui conhecer num vídeo da Fernanda Soares, no Hollywood Forever. É o canal dela, eu vou deixar aqui na descrição. Que ela fala que ela entrou em contato com esse filme quando ela era criança, daí ela ficou meio obcecada. Enfim, ela e uma outra pessoa, eles falam sobre como foi meio que revolucionário, foi muito importante esse trabalho que ela e esses jornalistas fizeram. Mas, apesar do título ser, né, entregar tudo que você precisa saber, vai falar sobre essa menina. Ela tá crescendo na Berlim Ocidental, se não me engano, e ela vem de uma família de um poder aquisitivo baixo. Assim, auge do capitalismo, os pais dela trabalham o dia inteiro. Ela precisa ir pra escola e, infelizmente, ela fica meio solitária, meio sozinha, assim. Os pais dela passam por um divórcio horrível, é um relacionamento muito conturbado. E eu acho que, pelo tédio e pela falta de caso, do governo com os pais, e os pais não conseguindo ter esse cuidado mais direto com os filhos, porque eles precisam sustentar os filhos e não tem tempo pra ser amoroso com eles ou prestar atenção neles, essas crianças elas acabavam se juntando e assim, é uma cidade muito grande, então elas acabavam andando por aí e entrando em contato com coisas adultas. Voltei! Quer dizer, o cenário é o mesmo, mas é outra hora do dia.
uma semana depois, com roupa diferente, com cabelo seco. E é sempre assim, né? Toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu começo ele numa luz, termino em outro, enfim, diferente. Fica diferente. Mas seguindo para a próxima categoria de livros, que são biografias de pessoas ou livros de memórias também, que nos Estados Unidos eles chamam de memoir, de pessoas não tão famosas, mas que esses livros contam as histórias delas, então elas têm coisas interessantes para serem contadas. O primeiro que eu vou falar, infelizmente, eu não achei nenhum PDF na biblioteca ilegal da internet em português, eu tive que comprar ele no Kindle e só tinha a versão dele em inglês. Mas se você, enfim, não souber e não tiver uma tradução até hoje, porque isso faz um tempo já, eu acho que foi em 2021 ou 2020 que eu li. Se não tiver uma tradução até hoje, você pode assistir o filme da Netflix, que é Melanie em Nova York, que tem a Margaret Qualley e a Sigourney Weaver, que eu amo essa véia. Mas esse livro se chama My Salinger Year, que traduzindo assim, meio que ao pé da letra, é Meu Ano com Salinger, que vai contar a história dessa menina, a Joanna, acho que é Krakow, o nome dela, e ela tá muito infeliz. Ela não gosta da faculdade que ela tá fazendo, ela não gosta do lugar que ela mora, ela não tá feliz no relacionamento dela e ela decide simplesmente largar tudo, não avisa ninguém, ir pra Nova York ser escritora. E é óbvio que isso dá errado. A gente tá falando dos anos... Agora eu não vou lembrar direito se anos 90, talvez antes, talvez anos 80, mas assim, um tempo atrás aí. E daí ela acaba conhecendo esse cara, eles começam a se relacionar lá, eles vão morar juntos, e daí ela meio que vai caindo na real sobre como é a vida adulta e como é a experiência de morar e se sustentar sozinha. Ela não mora num lugar bom, numa vizinhança boa, porque, né, é caro, tudo é caro. E pra sobreviver, ela acaba conseguindo esse emprego, que é numa... tipo como se fosse uma editora, mas é mais uma agência para publicar outros autores. E aí que ela começa a trabalhar como secretária da agente que publica o J.D. Salinger, que é o autor de O Apanhador no Campo de Centeio, que é um clássico dos Estados Unidos. Inclusive eu lembro que eu li eu tinha visto o filme, tipo, muito despretensiosamente na Netflix, aí eu fui ler o livro dela e depois eu fui ler esse livro, que é tipo super clássico, inclusive uma youtuber que eu amo, que é a Carly Thorne, ela fala bastante dele. Meio que um livro marcado pelos incels, mas ele é muito bom, ele é realmente muito bom. E é que assim, ai gente, tem que ler e saber interpretar as coisas, né? E incel não sabe. Tô seguindo em frente. Eu tô falando aqui de incel e eu tô literalmente com uma camiseta do Kurt Cobain. O segundo livro é uma memória também de... Cara, na verdade eu não lembro o nome do cara, mas é um livro chamado Um Gato Chamado Bob. Todos esses dias que eu tô falando agora, eu ou li emprestado, eu lembro que esse eu li emprestado de uma amiga na época, que quando a gente tava na oitava, na série, ela... Não sei como ela entrou em contato com esse livro, mas eu lembro que era o favorito dela, o gato dela, que era um gato laranja ela tinha chamado ele de Bob, por causa do livro, e dela queria muito que eu lesse, eu li. E ele é um livro simples, mas ele é muito interessante, porque fala as memórias de um cara que era músico, mas ele tinha muitos problemas com substâncias e ele tinha problema de vício, caindo num ponto que ele perdeu o controle das coisas e ele acabou virando morador de rua. Sou um gatinho laranja, que também, né, tá abandonado e também não tá numa situação muito legal. Escolhe ele, porque gatos são assim, eles escolhem você ou não. E o gato escolheu ele e criou tanta afeição pelo gato que isso meio que começou a mudar a vida dele. Então, ele conseguiu meio que controlar o uso das substâncias que ele tinha problema. Eu não lembro agora se era tipo alguma coisa... Era uma coisa bem pesada, tipo heroína. Mas eu não lembro exatamente qual droga que era, ou se era mais de uma. Porque faz muitos anos que eu li esse livro. Mas ele conseguiu uns bicos e tal, tudo isso porque ele não sentia dó de si mesmo, mas ele acabava sentindo tanto carinho e tanto amor por aquele gato que ele queria dar uma boa vida pra ele. Então, o que acontece também é que ele consegue um violão, eu não lembro como, e quando chega o inverno em Nova York, o gatinho gosta muito de usar um cachecol que ele tinha. E daí ele colocava o gatinho com o cachecol ali na rua e ia tocando músicas. E acabou chamando muita atenção das pessoas, assim. Eles ganharam um dinheiro bem legal, tipo assim, pra sobreviver. E a história deles meio que viralizou e ele acabou escrevendo um livro e a vida dele, felizmente, mudou pra melhor. E eu não sei se o gatinho ainda tá vivo até hoje,
Provavelmente não, né? Porque gato normalmente vive assim uns 12, no máximo 15 anos. Mas é uma história assim, coração quentinho, sabe? É bem legal. E fala de uma pessoa que lida com vício, então é muito honesto e não vai ter, sabe, uma moralização por cima daquilo. Ele não vai falar como se, pessoas viciadas. Não, ele vai falar, tipo, olha, essa é uma experiência, eu passei por isso. E não é tão simples quanto parece, né? Não é só, é só parar, não é assim. Do mesmo jeito que você ser morador de rua, seja por qualquer motivo, não é simplesmente levantar e ir procurar um trabalho. Não é assim que funciona. Nossa sociedade não é desse jeito. Mas essa é uma indicação, assim, mais levinha e mais, entre parênteses, fácil das que eu tinha comentado até agora. O próximo que eu vou falar não é meio que um clássico moderno, mas também é um livro que muitas pessoas viram o nariz e têm preconceito com ele. E eu entendo terem preconceito com ele, porque hoje em dia a gente já fala sobre umas coisas que na época não se falavam, e é meio que o que fez esse livro se tornar revolucionário ali pelo momento que ele foi lançado. E esse livro é Comer, Rezar, Amar, da Elizabeth Gilbert, que é sim de não ficção, mas muitas pessoas não sabem disso por causa do filme com a Julia Roberts. Inclusive tem o Javier Bardem nesse filme também. E eu lembro que eu assisti esse filme, eu era bem novinha e eu achei bem legal, tipo, porque é basicamente uma mulher que ela tem tudo o que ela poderia querer. Então ela tem uma boa educação, ela tem um bom trabalho, ela é casada, mas nada disso faz ela feliz. Então ela simplesmente decide largar tudo e ir embora. E daí ela larga tudo e ela vai fazer uma viagem pela Itália, porque ela queria muito aprender italiano. E daí ela passa umas semanas, meses estudando na Itália. E depois ela vai viver um período dentro da cultura e da comunidade de yoga, meditação, na Índia e na Indonésia. Agora eu não lembro se tá em Islândia ou Indonésia. Meio que faz uma espécie de retiro, mas ela se envolve, assim, de verdade ali. Ela faz as atividades e toda a rotina que eles têm no templo ali, com as pessoas devotas e tal. Um livro bem legal que fala sobre escolhas não óbvias. Ele fala também sobre feminismo, mas aí que tá o ponto. Ele fala muito sobre feminismo, independência financeira e emocional feminina, branca. Branca e de classe média alta, rica. Porque me fala, você tá feliz no emprego que você tá? Não, você pode largar tudo e viajar pra Itália? Não pode, né? Então, mas as pessoas criticam muito esse livro por causa disso, mas eu não acho que ele seja inválido por falar dessas coisas nesse ponto de vista, porque claramente uma mulher, ela vai falar da realidade dela. Ela é uma mulher branca, cis, hétero, e eu acho que ela estudou na Ivy League. Ela estudou em uma daquelas Ivy Leagues, então claramente ela sempre teve dinheiro, ou enfim, ela conseguiu crescer na vida nesse sentido aí. Mas eu acho que principalmente pra época que ele foi escrito, que ele foi publicado, que é 2006, ele tem o seu valor. E ele tem umas mensagens interessantes. Se você ler com esse recorte, é bom. Agora, se você for ler ele esperando algo muito inovador e diferente, aí é complicado. Eu tenho uma história legal com esse livro também, que eu tava de férias, não sei, 2017 talvez, tava no primeiro ano do ensino médio. Foi a primeira vez que eu fiz e usei o cartão da biblioteca da minha cidade. Olha só, eu lembro de ter pego esse livro. Eu lembro de ter gostado, foi bem bom. Agora, o último dessa categoria, não é que a pessoa não seja famosa, na verdade eu acho que ela é bem famosa, mas ela não quer ser, que é I'm Glad My Mom Died, ou Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, mais conhecida por fazer a Sam em iCarly e Sammy Cats. Eu tenho um TikTok, eu acho que de uns 2 anos atrás, que foi quando eu li esse livro. Eu vou tentar achar e colocar aqui na descrição. Mas esse livro, você ouviu o título, ele vai falar sobre a relação abusiva que ela tinha com a mãe dela. Então a gente vai ver desde a criação dela até os anos de adolescente, os bastidores e a vida dela como atriz e atriz mirim. E nossa, eu queria muito que essa mulher estivesse viva e eu ia atrás dela, levá-la na delegacia pelos cabelos. Gente, que doida, sabe? E é uma mãe extremamente narcisista, que claramente ela não conhece outro tipo de tratamento e de criação. Provavelmente ela deve ter sido criada de uma maneira pior ainda.
Então, eu fiquei com muita raiva lendo, mas eu sei que é muito mais complexo que isso, não é tão preto no branco, pipopopó, enfim, eu sei. Mas quando você lê, é muito revoltante. E também por todas as coisas que ela deixou pra trás, que no caso são os transtornos e os problemas e tudo que a Janet vai ter que lidar na terapia até, sei lá, ela morrer, talvez. Então, apesar de não ser uma narrativa pesada, porque eu acho que ela escreve muito bem, eu quero que ela escreva muito mais coisa, e tem um certo humor ali, um humor meio ácido, mas ele tem muitos gatilhos de abuso, não necessariamente sexual, mas assim, abuso familiar, então o jeito como elas lidavam uma com a outra, e muito, muito gatilho de transtorno alimentar, muito mesmo. Eu acho que ela sabe falar do assunto de um jeito claro, mas não que deixe sufocante pro leitor, sabe? Foi a sensação que eu tive quando eu li. E, eu queria muito ter a cópia física, mas eu peguei na biblioteca legal da internet. E, assim, nossa, 5 estrelas, ela é sensacional. Agora falando sobre biografias de pessoas bem famosas, tipo, famosas mesmo, eu vou começar com esse quadrinho da Barbara Stock, que é a história a história de Vincent van Gogh, que é uma das coisinhas mais lindas do mundo. É tipo um quadrinho mesmo, então vai ter as ilustrações. E eu acho que fala tanto dos problemas quanto das coisas boas da carreira e da vida do Vincent de um jeito bem didático. Inclusive, eu acho que não é necessariamente um livro para criança, mas eu acho que se você tiver contato com uma pessoa mais novinha, sei lá, uns 12 anos talvez, e ela quiser conhecer a história dele, é uma boa. E foi vencedora do Prêmio Monday de melhor autor de HQ de 2009. E ele tá até cheiroso, porque eu tenho tanto cuidado com ele, eu li ele poucas vezes, mas ele é muito bom. E olha essa arte de quando ele teve o infame caso de cortar a própria orelha. Então, tipo assim, meio que é explícito, mas não é grotesco. Então, eu acho que não ia chocar tanto uma pessoa mais novinha. Mas um jeito bem legal de lembrar dele, lembrar da arte dele e de quem ele foi. E meio que pulando nessa onda do Vincent, eu sou uma pessoa clichê às vezes. Quer dizer, na maioria das vezes. Eu sou muito como as outras garotas. Fazer o quê? Então, 2 dos meus artistas favoritos são 2 dos artistas favoritos mais óbvios do mundo, que são Vincent van Gogh e Frida Kahlo. Fazer o quê? Mas eu realmente gosto muito, muito dele. Eu sou apaixonada, tanto na pessoa que ele era, quanto nas obras dele, no estilo de arte, de pintura que ele tinha, enfim, tudo que dá pra saber sobre ele. E tanto que eu tenho um chaveiro, eu tenho a capa do meu Kindle, aquele quadro amendoeiro, acho que é amendoeiro. Já tive uma capa de celular que era com a carinha dele atrás, mas daí eu mudei de celular, então não tem mais como eu usar. Eu tenho um marca-página, provavelmente outras coisas dele aí. Eu gosto bastante do querido. Comecei a gostar muito dele como pessoa quando eu li o livro Cartas a Theo, que junta as correspondências ali da maior parte, provavelmente não tem tudo, né? Muita coisa deve ter se perdido na história, das cartas que ele mandava pro irmão, acho que é mais velho, o irmão mais velho dele, que era o Theo. E você vai ouvir bastante esse irmão mais velho, mesmo se você não ler. Se você for ver, por exemplo, Love in Vincent, que é uma animação absurda, que foi indicada ao Oscar e perdeu pra Coco. Assim, nenhum hate a Coco, é um filme querido, lindo, mas, gente, esse filme foi pintado por 100 artistas a óleo. E depois animado, sabe? É bizarro. E é o filme inteiro como se fosse um quadro dele. E tem vários atores famosos, não me engano, o Douglas Booth, acho que esse é o nome dele, ele é um dos principais no filme. Eu acho que tem a Saoirse Ronan também, querida, um beijo pra ela. Vai contar dos últimos dias dele, assim como o At Eternity's Gate. Eu não sei como traduziria esse nome, eu acho que ficaria tipo no Portão da Eternidade, uma coisa assim. Que o Vincent van Gogh é o William Dafoe. Pai, avô, tio de muitos. E os 2 filmes, tanto essa HQ também, vão focar mais nos dias finais ali dele. Mas no Cartas a Theo, você conhece uma pessoa muito sensível, o que é um dos fortes e um dos maiores fracos do Van Gogh. Então, ele era uma pessoa que acordava e ele via um sol e um céu ensolarado, assim, um dia azul, bonito, e ele já ficava muito feliz.
Mas se alguma coisinha também desse errado no dia dele, ele ficava muito mal e podia ser um gatilho pra, sei lá, dias, semanas onde ele ficava assim, muito. Ele tinha noção disso, muitas vezes nas cartas ele fala como ele não queria ser um peso, um fardo pro irmão dele, e ele se preocupava muito com isso. Eu acho que muitas pessoas que sabem que o irmão dele meio que sustentava ele, acham que é aquela coisa do artista, né, de simplesmente deitar em cima de quem estiver disposto a oferecer, mas não era assim, porque ele vivia de uma maneira muito simples. Então, ele não investia em roupas, ele ficava em qualquer lugar, assim, que desse pra ele pagar uma cama, uma comida, e ele gastava, assim, mais da metade do que o irmão dele mandava em cavalete, eu acho que é o nome, cavalete, tela, tinta, e ele pintava obsessivamente, então ele tava sempre tentando ficar melhor, 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 ele era muito dedicado no que ele fazia, e você descobre uma pessoa muito querida nessas cartas, porque não é esse caso da orelha, que ele acaba ficando meio perturbado por uma garota de programa que rejeitou ele. E daí ele tem esse surto. Mas eu acho que ele conhecia uma mulher ali na vila, e daí eles meio que trocaram algumas palavras, daí ele já ficou apaixonada. Se declarou pra ela, óbvio que ela não entendeu e não correspondeu aos sentimentos dele. Mas ele escreve pro irmão dele, que inclusive é uma das coisas que eu tenho marcado no meu Kindle quando eu li, que ele fala assim, foi rejeitado e tal. Mas é isso, Theo, eu não vou desanimar, e não desanime você também, porque a gente não pode desistir do amor. E ele é um querido, eu queria conhecê-lo e dar um abraço naquele velho holandês, neurodivergente. Seríamos tão bons amigos, sabe? Que eu tenho uma HQ também, da mãe da América Latina, Frida Kahlo. E é muito bonitinho também. Essas duas HQs, acho que esse aqui tá mais pra um livro com ilustrações, não HQ, agora que eu vi, tinha esquecido. Mas esses dois livros eu comprei numa livraria em São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. E a cidade de São Sebastião é uma graça, né? Pequenininha, fofinha, parece um pouco um Paraty. Mas é uma cafeteria, quer dizer, uma livraria barra cafeteria, que eu nem sei se tá aberto hoje em dia, eu nunca mais fui lá. Era metade livraria e daí tinha um espaço pra café, tocando música clássica. E eu entrei naquele lugar e fiquei, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer. E o livro também tá intacto, cheiroso, delicioso. E olha só essas ilustrações, que coisinha mais linda. Ele é escrito pela Maria Hess. Deixa eu ver aqui as ilustrações, se é por ela mesmo. Acho que sim, porque a capa foi ela que fez. Realmente as ilustrações são delas também. Mas, assim, é muito bonitinho. E conta a história dela também de um jeito bem coeso, bem simples, desde a infância dela. Assim, a vida da Frida é uma doideira, e já falarei disso logo mais. Mas ela teve poliomielite quando ela era criança, deixou a perna dela uma menor que a outra. Ela teve que lidar com isso pro resto da vida. E se eu não me engano, isso que meio que matou ela no final, porque ela era muito nova, eu acho que ela tinha uns 40, 50 anos. Depois disso ela cresceu e ela sempre foi muito transgressora, ela gostava de vestir roupas masculinas. E daí ela sofreu aquele acidente horrível, que eu acho que a maioria das pessoas deve saber qual é. E ela sobreviveu e, mano, é a força de vontade e a vida que essa mulher tinha nos momentos mais horríveis que uma pessoa podia passar, tanto emocionalmente, porque ela também comeu todos os pães que o diabo amassarou e amassará naquele relacionamento que ela tinha com aquele feio, tanto quanto fisicamente, pelas doenças que ela tinha, o acidente que ela teve que fazer várias cirurgias, e daí ela tava bem, aí depois de um tempo começava a ter problema na coluna. Se não era problema na coluna, era problema na perna. Aí se não era problema na perna, na coluna ou no relacionamento, era problema político, porque ela era muito engajada. Aí ela se envolvia em problema político e tinha que de ser morta pela CIA, porque ela era comunista e ficava se pegando com o trote, sabe? Ícone caótico, bissexual, sabe? Literalmente a mãe da América Latina, não tem como descrever ela melhor. Tenho esse livro da querida. Sim, ele é um calhamaço, ele tem 800 páginas e eu acho que é a biografia oficial dela, escrita pelo Hayden Herrera. Se não me engano, esse livro foi publicado nos anos 80. E ele vai contar tudo nos mínimos detalhes. Então, desde antes dela nascer, a primeira marcação que eu encontro, Frida era um pássaro ferido. Ela era mesmo, mas ela sempre continuava voando. Sabe, você fica
absurdo e, assim, não tinha nenhum... Eu não precisava ler 800 páginas da história da vida da Frida, mas eu quis, entendeu? Aí aqui outra parte que eu marquei. Por causa de seu espírito juvenil, ela era capaz de ganhar a confiança das crianças e assim capturar nas telas seu frescor pensativo e melancólico. Aquela expressão nos olhos de uma criança que parece combinar o mutismo dos animais ao fardo da sabedoria. Sabe? Tipo, além disso aqui ser extremamente bem escrito, né? Tem várias fotos, então a gente tem... Eu acho que aqui é ela no fim da vida, mais acamada e sempre pintando. E aqui eu acho que ela tava ruim, tava doente, mas ela tava numa manifestação do Partido Comunista Mexicano, talvez, não sei, protestando contra a deposição do presidente esquerdista da Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, patrocinada pela CIA em julho de 1954. E assim, é óbvio que eu recomendo 1 milhão de vezes esse livro, mas se você não quiser lê-lo, por causa do tamanho, eu não vou te julgar. Tá tudo bem. Mas você tá perdendo. Já avisei. Agora o próximo. A gente falou da mãe da América Latina, pois agora a gente tem a mãe das todas as mulheres depressivas do Brasil, que é a fotobiografia dela, Clarice Lispector. E isso aqui foi R$60, tá? E essa parte só, olha, uma edição especial, eu sou uma criança, parece que eu tô num parque. Toda linda! Ah. E é uma fotobiografia organizada pela Nádia Batella Goodlip. E assim, como eu falei, fotobiografia. Então, a maior parte vão ser todos os arquivos, tanto de antes da Clarice nascer até a família dela chegar aqui no Brasil, né? A criação dela, a infância, a adolescência, o começo da carreira, até antes, né? Quando ela tava estudando e daí ela se casou com o diplomata, enfim, eles rodaram o mundo, a vida dela como mãe, todas essas coisas. Ele é dividido, ó. Eu sei que é meio assustador, mas a maioria não é texto, eu prometo. Então, a gente tem aqui da Ucrânia ao Brasil, em exílio. Depois a segunda parte, em Maceió, a infância nordestina. Em Recife, à beira do Capibaribe. No Rio de Janeiro, a mocidade carioca. Em Belém do Pará, a vida a dois. Em Nápoles, o Mediterrâneo é azul. Em Berna, cemitério de sensações. Em Torquay, o gosto pelo cinzento. Em Washington, quase 7 anos. No Rio de Janeiro, a volta definitiva. Ainda no Rio de Janeiro, Horas de Estrela. Para sempre, a obra viva do Brasil à Ucrânia em... Nossa, vou penar agora. Tchetchelnik. É um livro que você pega e você lê, entre aspas, porque tem os fragmentos, as explicações das fotografias e alguns contextos de algumas coisas. Mas é mais pra você passar, assim. Você não vai, tipo, ler. Então, parece assustador, mas é uma leitura bem fácil. Deixo vocês aqui com a Clarice, de 10 anos. Fiquei meia hora falando aqui e não tava gravando. Tava falando de uma brasileira, vou falar de outra. E infelizmente eu não tô com o livro aqui, porque eu tô visitando meus pais, eu tô na casa deles, eu deixei lá na minha casa, porque já terminei de ler. Que é a biografia da Fernanda Montenegro, prólogo, ato e epílogo, que é um livro sensacional. Eu acho que ela escreveu em colaboração com uma outra pessoa, mas... eu não sei... Quando você vê as entrevistas dela, enfim, você vê ela falando, parece muito que é ela conversando com você quando você tá lendo. E ela vai falar muito da origem da família dela, né? Que ela vem de uma família de imigrantes italianos. Como foi crescer sendo mulher nos anos 30, 40. Ela vai falar muito de rádio. O ponto principal, eu acho, vai ser sempre o teatro brasileiro, que ela vai falar muito. Então, se você gosta ou você estuda teatro brasileiro, esse livro, principalmente ela falando ali nos anos 50, anos 60, ela vai falar muito sobre ditadura e como ela, o Fernando Torres e vários amigos deles, eles penaram muito durante a ditadura pra conseguir, enfim, fazer que algumas das peças que eles queriam desse certo, vingassem de alguma forma, porque era muito penado. Eu também gostei muito quando ela fala da experiência de filmar. Ela fala como é meio bizarro fazer cinema no Brasil, né? Que não é tão glamuroso quanto as pessoas pensam. Mas ela também fala da experiência de filmar Central do Brasil. Ela fala o jeito que eles descobriram o menininho que faz, que ele literalmente era engraxate, daí o diretor simplesmente achou ele. Todo o reconhecimento que ela teve lá fora e
Enfim, eu já gostava muito dela, eu saí apaixonada nela e eu queria muito que ela fosse a minha sogra, porque eu queria casar com a Fernanda Torres. Não tem nada a ver com o assunto, mas só queria desabafar. Pra reta final, eu tenho as minhas menções honrosas. A primeira é uma semi-autobiografia, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Semi-autobiografia porque ela meio que se inspirou na própria vida, mas em nenhum momento ela fala que é aquilo que aconteceu no livro com a personagem dela, que é a Estelle, se não me engano. Ninguém fala que aquilo realmente aconteceu, mas quando você pega, tipo, diários, cartas, essas coisas, dá pra ver que ela pegou muito da própria vida e colocou ali. Principalmente, eu acho, tá? Isso é só a minha opinião. Todas as coisas que ela passou com saúde mental, em instituições psiquiátricas, mas enfim, A Redoma de Vidro vai falar dessa menina que ela tem uma vida boa, ela meio que faz estágio pra escrever numa revista, mas nessa época mulheres só podiam escrever sobre assuntos femininos, né? Então aquelas revistas de maquiagem, roupa, coisas de casa e, sei lá, dietas, essas besteiras. E ela não era feliz fazendo isso, ela não era feliz na cidade grande, ela não era feliz em date, ela não conseguia se envolver com ninguém, não conseguia formar nenhuma amizade muito significativa ou duradoura. Vai ficando cada vez mais, né, mal, até que ela volta pra cidade natal dela e ela começa a passar por outros desafios. É uma escrita, assim, maravilhosa, eu fiquei apaixonada por ela e tem umas críticas ao redor desse livro sobre ela ser... aquela... Ela era branca de classe média alta também, então eu acho que é um daqueles livros que eu sabia que era velho, aí eu peguei pra ler e quando aparecia eu só fiquei tipo, ok, faz sentido, mas seguindo em frente. Então eu não consigo lembrar em partes onde ela foi, sei lá, preconceituosa na escrita, mas assim, não duvido que tenha, deve ter mesmo. Sobre melancolia, sobre sentimentos que, eu não sei, pelo menos na internet e nas comunidades de leitor, assim, a gente vê muitas meninas gostando e se identificando com a Sylvia. A Lana Del Rey, que é o amor da minha vida, ela gosta muito e ela se identifica e homenageia muito a Sylvia nas obras dela, tanto nas músicas quanto no livro de poesia que ela tem. Eu acho que ela fala de melancolia e tristeza de um ponto de vista sensível ao feminino, talvez. Eu não sei explicar, na verdade. É um sentimento que parece que só a comunidade entende. Não sei. Talvez eu esteja louca. Mas assim, mesmo que tenha suas problemáticas, eu acho que é um livro que vale a pena ler. Mas é aquele negócio, né? Tenha consciência que eram os anos 50, anos 60, então... aquele jeito. Outro que é semi-autobiográfico, mas é poesia, é a obra completa da Emily Dickinson. E eu sei que tem um monte de sáfica que adora a Emily Dickinson exatamente por causa da série. Eu nunca vi a série, mas eu li a obra completa dela e não foi uma leitura fácil, porque eu não achei uma tradução boa em português. Se alguém souber ou achar, pode deixar nos comentários, mas eu não achei de jeito nenhum, eu procurei na internet inteira e só achei em inglês. E por mais que eu saiba inglês, eu sou professora de inglês, eu achei a leitura bem difícil. Não tô muito acostumada com inglês mais rebuscado, sabe? Assim, o que eu tô é mais no sentido acadêmico, mas ainda assim é atual, né? Não é a mesma coisa. E também é um livro de 700 páginas. Obra completa mesmo, sabe? Completíssima. Ela escreve, porra, assim, é absurdo o jeito que ela fala sobre a natureza, sobre paixão, sobre tristeza, como ela quer comer a cunhada dela e todas essas coisas. Então, é uma mulher que, assim, morreu solteirona naquela época, no século XIX, e fala muito sobre paixão com o que não parecia ser homens, então a gente fica, gay. E nesse gay, é bom a gente, né, lembrar da memória dela e aproveitar a obra que ela deixou pra trás, já que ela não tá mais aqui. Mas é também interessante ver a visão que ela tinha sobre as mulheres, né, da condição financeira dela no século XIX e na posição que ela tinha perante a sociedade. Também eu vou falar, e eu já falei dela num vídeo no TikTok, que eu também vou deixar aqui embaixo, que é The Daughter Raised by a Voice in Her Head, eu acho que é assim o nome, de uma autora que ela foi criada ou cresceu em Londres, mas ela é de família da Somália. E ela é responsável pelos interlúdios de nada menos que o filme do Lemonade da mãe Beyoncé. Não é pra qualquer um. E ela tem uma escrita, assim, muito dolorida, mas muito linda também. Ela vai falar muito sobre o que eu imagino que seja
a experiência pessoal dela com violência doméstica, uma relação complicada com os pais, religião, juventude, tudo, e principalmente a experiência de ser imigrante, que é absurdo, é muito bonito. O último, mais ou menos importante, eu tava tentando achar, mas eu acho que tá lá em cima e eu tô com muita preguiça de subir em alguma cadeira pra pegar. Eu vou falar do Poemas e Fragmentos, da grande Safo de Lesbos, que eu acho que é da editora Rocco, senão eu coloco aqui qual que seja, mas é um livro bem legal que fala, poemas e fragmentos dessa figura que deu origem à palavra sáfica, e enfim, ela tinha toda uma literatura, uma cultura e um foco de estudo em mulheres. Então também o trabalho de tradução deve ter sido muito infernal para fazer, porque a edição que eu tenho lá mostra os fragmentos em grego também. E assim, como é muito antigo, eles devem ter perdido muita coisa e infelizmente, né, não tem muito o que ler, é mais muito curioso e muito bom. Eu gosto muito da Grécia Antiga e todas essas coisas, eu até fiz uma matéria de Grécia Antiga um período aí da faculdade. E é muito interessante, então é muito legal e eu acho que vale a pena checar também. Foi esse, se você já leu algum desses livros ou se você ficou com vontade de ler algum, comenta aí embaixo. Se você tiver ideia para algum vídeo que você gostaria que eu fizesse, também pode deixar. As minhas redes sociais e todas as coisas que eu falei que eu vou botar na descrição, estão na descrição. Até a próxima!